Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Graças a Deus, nós estamos nesses dias falando sobre batalha espiritual, buscando direção, e Deus tem feito coisas extraordinárias, viu? Quebrado julgos, aberto portas. Eu trouxe para nós meditarmos uma palavra conhecida, porém eu creio que vai renovar os nossos corações aqui essa noite. Está no livro de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos 20 versículos. Se você puder ficar de pé, assim o faça. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de São Marcos, capítulo de número 5. Os 20 primeiros versículos, que diz assim: Chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. Ninguém o podia amansar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Jesus logo permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Afogou-se no mar, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que aquilo tinha visto, e os que aquilo tinha visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe que saíssem do seu território. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Pai, a tua palavra que alerta, palavra que fortalece, palavra que anuncia o teu reino, palavra que descortina a tua graça, palavra que traz ao nosso coração a tua misericórdia e a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, eu quero te pedir nesta hora, que o Senhor traga a revelação da tua palavra aos nossos corações, e que cada um que aqui está possa ser fortalecido, abençoado, liberto, em nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. Podeis assentar-se.
Eu coloquei quanto vale uma vida como tema, ou quanto vale uma alma, né? Baseado no texto, no versículo aqui de número 14. Né? E os que apacentavam os porcos fugiam, anunciavam na cidade, nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e logo em seguida, né, no versículo 17, começaram a rogar que saísse do seu território. Baseado nesses dois versículos, eu pus o tema, porque eles preferiram que ficassem endemoniados, mas não queriam perder os porcos. Esse, se você for ler o texto, com contexto, dentro desses dois versículos, a base é esta. Para eles, naquela cidade, tinha muito mais valor os porcos, esses quase 2.000 porcos, do que aquela pessoa. Quanto vale uma vida, gente? As coisas materiais valem mais do que uma pessoa? Os projetos humanos valem mais do que um ser humano? Nada é mais importante, porque o ser humano é a coroa da criação. O Senhor fez todas as coisas. E quando Ele formou o homem do nada, do pó da terra, Ele falou, né, muito bom, a coroa da criação. Nada, nenhum projeto pessoal, nada material pode ser mais importante do que um ser, que um filho de Deus, um projeto de Deus. Se a pessoa, se o Espírito Santo, Deus permitiu que ela nascesse, é porque tem um propósito. Nada pode ser mais importante do que um ser humano. E quantas vezes nós passamos pelas ruas, vemos essas pessoas. Aqui está um homem que andava aqui em sepulcro, com espíritos imundos, como relatou o Senhor Jesus. Vocês pararam para pensar, você que conhece esse contexto, e você que está pela primeira vez vendo esse texto e contexto, esse homem não caiu de paraquedas, ele tinha uma família. A Bíblia não fala, mas para ele estar ali, ele teve que ter uma mãe, que sonhou com um filho, que cresceria para ser vencedor. A Bíblia não fala, mas possivelmente ele teria irmão ou irmã. Ele tem um lugar na sociedade e numa família. Mas a Bíblia, ela no relato do contexto que está aqui nós trazemos e acabamos de fazer essa leitura, ela nem o nome coloca. Ele não tem nome, não tem uma história. Eu poderia colocar alguns temas nessa mensagem, como o resgate, como o encontro com Cristo transforma, inserido novamente numa sociedade, tirando pérolas de lixo, do meio do lixo. Tem muito tema que você pode pôr aqui nessa mensagem e trabalhar nela. É um texto. Mas eu trouxe no meu coração para nós pensarmos quanto vale uma vida, gente. Quanto vale um ser humano? Quanto vale uma alma? Será que o teu projeto pessoal é mais importante do que um ser humano? Às vezes nós magoamos pessoas por tão pequeno, por tão pouco. Atrás desse ser humano, atrás dessa mulher, desse homem, tem uma família, tem um sonho, tem uma mãe. Quão cuidado nós devemos ter ao tratar com uma pessoa que está próxima a nós. Se está próxima, foi permissividade de Deus. Com toda deficiência ou virtude, é um ser humano. Quantas pessoas nós passamos pela rua, estão jogados nas sarjetas, nas esquinas, nas valadas, nos caminhos. São pessoas que fizeram escolhas erradas, às vezes foram ali influenciados por espíritos imundos, se encontram em situações que jamais pensou que estaria nessa situação, que precisam ser resgatadas, que precisam ser ministradas. E permitam-me, tem pessoas que ainda dão o decreto. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que haveria alguma coisa impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Mas o ser humano, na sua racionalidade, ele diz assim, isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais jeito. Eu desisto, mas Deus não desiste.
O ser humano pode desistir do outro ser humano, mas Deus não desiste do projeto dele. Porque tem um grande valor. Porque Jesus não foi na cruz do Calvário por qualquer coisa, ele foi por você, ele te ama. Muitas vezes as pessoas desistem das vidas do ser humano, de famílias, por causa de coisas tão pequenas. Qual é o preço que você pode pagar por uma alma, por uma vida? Esse texto, ele vai trazer aqui um contexto anterior, que o Senhor Jesus, ele estava cansadíssimo. E ele estava atravessando o lago de Genezaré. Ele estava dormindo lá na polpa do barco. Aí vem um vendaval, vem uma tempestade, os discípulos ficam preocupados. Senhor, não te dá que pereçamos. Ele levanta, fala para o mar se aquietar, para o vento se acalmar. Agora ele vai para um pouco mais a leste, para as montanhas de Gorã. Ali, ele tem o que ali? Decápolis, são 10 cidades. Entre essas 10 cidades, está ali, né? Ali, Gadara. Esse é o mapa histórico ali, geográfico daquele lugar. Ele poderia ir para casa, descansar. Mas uma vida é muito importante. Ele era Deus, mas ele era homem. 100% Deus, mas 100% homem. Com cansaço, com fadiga. Mas ele deixou de ir para o seu lar, para casa, e foi buscar mais uma vida. E eu acho muito interessante as escrituras de um Deus que não ama apenas floresta, ele ama as árvores. Tem pessoas que amam a floresta e não gostam de ficar, né, de cuidar das árvores. Gente que gosta de multidão, mas não gosta de cuidar de uma pessoa. Quer falar com multidão, mas não quer falar, não quer se envolver com uma pessoa. Se envolver com uma pessoa é discipular, é amar, é tentar ter, sabe, é ter empatia, é tentar compreender, é andar do lado, é aceitar como a pessoa está, e não como você gostaria que ela fosse. Isso é empatia, isso é você se colocar no lugar. Tem gente que gosta sabe, floresta, mas não quer saber do problema do outro, que se eu souber do problema do outro, ele vai pedir dinheiro emprestado. Ele vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Senhor Jesus, ele sai do comodismo, sai da onde ele podia ser, e ele vai para esse lugar ali. Ele não vai ali, né, com outro propósito, mas ele vai ali porque uma vida tem preço. Uma alma, o preço é imensurável. Ele vai para alcançar essa pessoa que ali já estava, né, esquecido pela população, já não tinha mais lugar na sociedade, já não havia mais família, já não estava no estado ali que a luz, né, do racional do ser humano já não tinha mais propósito para ele, porque já tentaram ali diversas vezes prendê-lo, encarceraram, sujo, imundo, nu. Às vezes a gente quer evangelizar a gente cheirosa, com dinheiro, né? E na casa de pessoas só tem piscina, faz churrasco. Porventura, nós que escolhemos o rebanho, gente, é você que escolhe ou é o Espírito Santo? Que eu saiba que quem acrescenta os que vão ser salvos é o Espírito do Senhor. É Ele que acrescenta, não somos nós. Porque o dia que nós escolhermos quem nós vamos evangelizar, nós perdemos a direção, nós perdemos a unção, perdemos a capacitação do discernimento espiritual. Porque quem escolhe é Deus, é que Ele que coloca as pessoas na nossa frente para nós evangelizarmos. É Ele que abre a porta, Ele que capacita, Ele que traz a revelação, Ele que dá a unção, Ele que dá o amor à pessoa. Se nós formos escolher pelas nossas vistas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver pelas condições gerais da pessoa. Eu não ponho meu carro no barro. Eu não vou na casa do irmão por causa disso ou daquilo. Não é Deus que acrescenta os que têm que ser salvos, ou somos nós? É Ele que escolhe, Ele que forma o rebanho, Ele que faz, que engrossa as fileiras do exército, ou somos nós? Com a nossa capacidade humana, com o nosso sorriso, né? Com os nossos abraços, ou com, sei lá, pagando pizza, é Ele, é nós. Como é que é isso? Claro que é Ele. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você.
É imensurável. Então aquilo que ninguém queria, nada. Está lá no versículo de número 16 do capítulo 5 e 17. Está lá. E os que aquilo tinham visto, contaram os que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos. Começaram a rogar-lhe, sai desse território. Eu prefiro estar bem do que estar com Jesus. Olha que coisa de doido. Eu prefiro as minhas coisas do que Jesus está aqui. Mandaram Jesus embora. Mandaram Jesus embora. Deixa os porcos aqui, matou os porcos. Sai daqui, você está dando azar. Você veja como é que é um contrassenso. Não tem visão espiritual. Né? O contexto, depois vocês, eu quero desafiar você, eu quero te encorajar. Diga amém. Eu quero te encorajar a estudar essa palavra, né? Ver o contexto histórico dessa palavra, por que eles mandaram Jesus embora. Depois você vai estudar isso aí. Você vai ver que tinha um contexto místico nesse lugar, que eu não vou entrar nesse contexto. Um contexto místico, de portas espirituais abertas naquele lugar. É por isso que o Senhor Jesus fala para o endemoniado, lá o ex-endemoniado, aquele homem foi liberto. Você vai ficar aí, ele pregou naquele lugar. Existe um contexto místico, vocês vão estudar isso aí, e vocês vão ficar bom nesse negócio dessa Bíblia aí, em nome de Jesus Cristo. Viu? Vocês vão ficar craque nesse negócio aí, vai ser bênção. No versículo de número 2, ele vai trazer assim, ó. Saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo. Né? Olha aí os demônios aí, ó, portas abertas. Né? Morava onde? Ele morava no sepulcro, solidão. Né? A pessoa aqui, solidão, não tem convivência com ninguém. Né? Sido preso várias vezes, com grilhões, cadeias. Uma série de situações que tentaram ali, na força, no braço. O homem não tinha paz. A Bíblia vai falar no livro de Salmos, se não me engano, no capítulo 4. Dá para pôr aí, filha? Acho que é Salmo 4, se me fala a memória. O sono dos justos. Eu acho. Dá para colocar? Salmo de número 4? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu... Ó Deus da minha justiça, da angústia me desce e larguei. Vai embora, deixa eu ver se é aqui. Eu não achei. Não. Depois vocês acham o verso aí para mim colocar aqui. É nesse Salmo 4, se eu não me engano. Logo deito, pego no sono, o descanso do justo. Não é isso? Vê se acha. Achou? Em paz também. Aí, está aí, ó. Em paz me deitarei e dormirei. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você imagina esse homem, de dia e de noite, gritando e andando. Tem pessoas que elas estão tão preocupadas com as suas coisas que elas não conseguem dormir. Porque o problema não é conquistar, o problema depois que você conquista é manter. E tem pessoas que o coração está nas coisas, elas não conseguem dormir de dia e de noite. Vira uma doença na vida da pessoa. Mas a Bíblia diz, dá uma olhada, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em lugar habitar em segurança. No Senhor é a nossa segurança. Porque nós não temos enriquecimento ilícito, nós prosperamos pela misericórdia e graça do Senhor. É Ele que nos faz andar em pastos verdejantes, é Ele que abre as portas para nós andarmos. Sabe, querido? Isso é diferente. O homem não dormia, o homem não descansava, não tinha paz. Né? Jesus, através da cruz do Calvário, Ele nos faz o quê? Mais do que vencedor, rasga a célula de condenação. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 20, ele rasga a célula de condenação, paga um alto preço pela nossa vida. Que preço é esse? Não dá para mensurar. Agora, no versículo de número 6, do capítulo de número 5, ele diz, ele vai até Jesus e o adora. Os homens mandam Jesus embora e o demônio adora. Olha que coisa de doido, gente. Fala sério. O espírito tem o discernimento, mas o homem não tem. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem discernir o que é espiritual e o que não é, irmãos? Tem gente que está morrendo do teu lado. Acorda! Tem gente que está presa numa situação do teu lado. Acorda!
Vem buscar só prosperidade. Em algum lugar, de alguma forma, eu tenho que crescer. Esse ano é meu ano, é claro que é. A Bíblia nos fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. É o versículo anterior, que relata as coisas que você precisa. Tem gente que está morrendo do nosso lado, precisa de socorro. Gente que está amarrada, gente que está presa à situação, gente que está em depressão, angustiada, muitas vezes encarcerada, outras vezes, sabe, não é possessão, mas está com influência maligna, irmãos, do seu lado. E precisa de uma palavra para libertação. Precisa de uma palavra que quebra esse jugo. Alguém tem que dizer, você tem valor. Ei, você que está aí dentro, você tem valor. Ei, você faz parte do sonho de Deus. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Levanta, acorda. Sai dessa situação passiva, sai desse vício, sai dessa rotina, né, de derrota. Sai desse sepulcro sozinho. Quer ver uma coisa? Olha, se Deus nos fez um ser social, e ainda diz assim, não é bom que o homem esteja só. Substantivos pode colocar. Não é bom que o homem é social. É unidade. Quando você vê uma pessoa se isolando, não conversa com ninguém, isso é influência maligna, meu irmão. Não tem prazer de falar com ninguém. O que você acha que é isso aí? Isso é influência maligna, precisa libertar. Que se você coloca a pessoa dentro de uma instituição chamada família, e a Bíblia diz que todas as famílias serão benditas na face da terra, que há um propósito para a família, e a pessoa se isola fora da família, você acha que é o que isso aí, irmão? Vamos ter um discernimento espiritual, igreja, acorda, isso não é de Deus. Não, pessoas não podem ficar isoladas na mesma casa, dizendo que é família, e não tendo um convívio social, mútuo. Nós precisamos acordar, gente. Tem pessoas presas dentro dos lares e as pessoas não têm o discernimento. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. É a geração Y. É a geração não sei o quê. Meu irmão, é a geração de Cristo que anda sobre a face da terra. Os nossos jovens são bênção. Os nossos adolescentes vão proclamar o Evangelho, serão futuros pastores, missionários, profetas na casa do Senhor, adoradores. Os nossos jovens não são assim. Não, mas é desse jeito, é celular, é o iPad. Meu irmão, é a Bíblia, é a palavra, é o Espírito Santo, é a paz, é a harmonia, é a unidade, é o amor, é a entrega, é a renúncia, é o perdão. Isso sim é de Deus. Isso é de Deus, irmãos. Porque esse homem não parou ali por acaso. Algo aconteceu com ele, para estar sozinho no meio da morte, do sepulcro. Quando o Senhor Jesus desce do barco, clamando com grande voz, versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjure por Deus que não me atormente. Olha só. Para os demônios, a presença do Senhor Jesus é uma tormenta, mas para nós é paz. É a paz que excede todo entendimento. Você imagina, querido, olha, você cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você fica perto de uma pessoa, ela não consegue. Ela fica perturbada, ela não consegue ficar sentada, ela não consegue falar com você, ela fica perturbada. Pode reparar isso aí. Quando você chegar num lugar, tiver uma pessoa perturbada, você já começa a orar. Senhor, repreende isso aí, eu repreendo isso aí. A pessoa não para, a pessoa está angustiada, a pessoa está indiferente, a pessoa está falando de mal de você. Demônio, irmão. Pode não ser possessão, mas é uma influência. Porque para nós, o Espírito Santo é paz, é harmonia, é graça. Mas para os espíritos imundos, é tormenta. E ele diz assim, sai desse homem espírito imundo. Não fala outra coisa. Você não vê na Bíblia, querido, deixa eu te falar uma coisa, entrevista com o demônio. Tem um filme chamado Entrevista com o Vampiro, né? Isso é no filme. Mas na Bíblia não tem uma entrevista com o demônio. Quem é você? Não existe isso, irmão. Ué, João 8,44 diz o quê? Fala aí, vamos embora. Você é grande na fé, gente. Você cresceram na fé, pelo amor de Jesus. Vocês não vão ser enganados por aí como menino. É, não é? João 8,44 diz o quê? Que o pai da mentira é o diabo.
Ué, se ele é o pai da mentira, não é? O fruto do que sai da boca dele é mentira. Como é que vai fazer entrevista com o demônio? Explica aí. Ele vai falar é mentira. Ele não pode falar a verdade, porque a verdade é Jesus. Tudo que sai da boca dele é para enganar, não é? Sabe, é mentira, não tem como. Então o Senhor Jesus falou, quem é você? Sou legião, somos muito. O que era uma legião? Uma legião naquela época, né, o reino de Tibério, de Júlio César, 6.000 homens romanos. Era uma legião romana. E a legião romana de 6.000 homens, aonde ela entrava, ela destruía tudo. Eles entravam para dominar. Entrava na cidade, os bárbaros vão destruindo tudo, arrebentando tudo. Isso significava o quê? Né? Tipificava uma legião. Ele entrou na vida desse homem para destruir tudo, para arrebentar tudo. Os valores, sabe, a sua moral, a sua paz, o seu lugar na sociedade, o seu lugar na família. Era para arrebentar tudo. O que é o seu nome? Legião, nós somos muito. E aí, olha que coisa curiosa, que eu vou deixar para você também estudar, que hoje a gente também, o horário está indo embora. Né? Está no versículo de número lá 10. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora da província. Ele estava acostumado com a cultura daquele lugar. O lugar era propício para ele. As pessoas estavam dando brecha para aquela legião trabalhar naquele lugar. Eu rogo que não me manda fora dessa província. Eu rogo para você não me mandar fora desse estado. Eu rogo para você não mandar para sair desse país. Olha só. Ele já estava acostumado, já tinha, né, a cultura daquele lugar, aceitava algumas coisas, irmãos, que faziam com que aquela legião ficasse ali, predominasse ali, não saísse daquele lugar. Ele não pede outra coisa, ó, não quero sair dessa província. Você veja só que coisa interessante. Primeiro, ele faz 3 pedidos para Jesus. Olha o demônio, faz 3 pedidos para quem? Para Jesus. Ó, primeiro, não me atormente. Segundo, não me tira da província. E terceiro, eu quero ir para a manada de porcos. O Senhor não mandou, mas Ele permitiu. É o que a Bíblia diz. Ele não mandou, mas Ele permitiu. Você veja só que até os demônios, né, estão sujeitos ao Senhor. Tem que pedir para o Senhor. E muitas vezes o cristão é duro de coração, tem dificuldade de obedecer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Tem dificuldade de obedecer. O demônio tem, né, pedindo para ele lá. Né, Senhor, não me manda fora dessa província, não me atormente. Aí, né? Então, a Bíblia vai falar o que aqui? Eu quero colocar aqui alguns pontos para nós pensarmos um pouco. Primeiro ponto. Toda pessoa que está fora do projeto de Deus, ela fica exatamente como está escrito aqui, no versículo de número 15. Está lá. Assentado, a pessoa fica perturbada, andando de um lado para o outro. Ó, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Não é? Vamos fazer o contrário para você entender? Se ele estava sentado, ele não ficava sentado, ele ficava de pé andando para um lado para o outro, perturbado, de dia e de noite, perturbado, de dia e de noite. Porque a Bíblia vai fazer o quê? Quando ele encontra com o Senhor Jesus, né, muda-se os valores dele. Então, ele estava sentado, então ele não ficava sentado, perturbado, de um lado para o outro, vestido, porque ele estava ou mal vestido ou estava nu. E deixa eu te falar uma coisa, as vestes do ser humano, ela mostra como a pessoa é por dentro. A forma como você se veste, não é apenas para cobrir o corpo, mostra também como você é interiormente. A sua veste cobre o corpo e desnuda o seu interior. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, elas usam vestes que muitas vezes para chamar atenção porque elas têm baixa estima. Então, de alguma forma, quer chamar atenção, porque interiormente ela se sente inferior em alguma área, ou no corpo, em alguma situação. Então, ela quer chamar atenção, porque dentro tem coisas mal resolvidas. Dentro está precisando acertar algumas coisas, valores que precisam ser colocados. Eu venho para te dizer que Deus te ama. Você tem um grande valor. Jesus veio a esse mundo para te resgatar, viu? Para te resgatar. Ele não desistiu nem de mim, nem de você.
e em perfeito juízo. Você já viu gente perturbada? Gente perturbada das ideias? Precisa ter um encontro com Cristo, gente, para ficar em perfeito juízo. Não estou falando de deficiência não, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos entender o que é campo espiritual. Estou falando de deficiência física, pessoas que... Não é isso. Estou falando de gente perturbada. Gente que fala, não fala coisa com coisa, não tem um contexto de uma vida, não faz um planejamento, né, estruturado. Você não sabe aonde a pessoa está, onde a pessoa quer chegar. É uma confusão. É disso que nós estamos falando. Perfeito juízo, coerência, equilíbrio. Sabe? Não estou falando de um dia mau ou de um dia que você ficou nervoso. Também não é isto. Nós somos vulneráveis. Eu estou falando de pessoas que, na maioria do seu tempo, ela é coerente. Ela é estável, está ali, ó, tranquilamente, sabe, tem projeto de curto, médio e longo prazo. É coerente naquilo que faz, naquilo que fala. Perfeito juízo. Jesus faz isso, irmão. Você podia ser doido no passado, hoje você é um filho de Deus. Ah, mas no passado eu era doido. É lá no passado, lá no sepulcro, no meio dos doidos, lá na morte. Você está no meio da vida. Lá tinha morte, aqui tem vida. Lá tinha tristeza, aqui tem alegria. Lá tinha perturbação, aqui tem paz. Você tem valor, rapaz. Deixa o passado para trás. Jesus atravessou os céus dos céus, né? Mandou muitas tempestades da tua vida se passar, se aquietar para falar com você através da palavra. Presta atenção, no texto anterior está dizendo que ele atravessou o mar, revolta. Eu posso fazer uma conexão com esse texto, dizendo, olha, ele atravessou os céus dos céus, ele parou a tempestade da sua vida, o seu barco ia naufragar, mas ele foi te buscar aqui do outro lado. Ele não precisava vir te buscar aqui do outro lado, mas ele te ama, ele tem valor na tua vida, ele veio te buscar, meu irmão, para você mudar a tua história. Porque se não fosse ele, você ficaria mais mais preso aí nos demônios, nos espíritos imundos. Mas ele te ama, ele veio para te libertar. Te libertar da mentira, da droga, da cachaça, do cigarro, da prostituição, do adultério. Ele vem te libertar, porque você tem um valor, né? Um valor. Os moradores de Decápolis, de Gadara, mandaram o Senhor Jesus sair. Fizeram um pedido, né? Começaram, versículo 17, começaram a rogar-lhe que saísse, e ele atendeu. Então, o que estava endemoniado fez 3 pedidos e ele atendeu. Os moradores fizeram um pedido para ele sair, ele atendeu. Mas o que foi liberto, olha só. Entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele falou, não. Está entendendo ou não? Eu vou fazer uma reciclagem. Os demônios falaram assim, Senhor, não nos atormenta. Senhor, não nos tire, né, desse lugar. Senhor, permita que nós vamos para a manada de porcos. Entendeu? Os moradores da cidade de Gandara falou, nós queremos que o senhor saia daqui, isso é prejuízo. Porque o crente, né, no meio dos ímpios, ele vai se tornando o quê? Luz, vai aparecendo as falhas, vai aparecendo as limitações. As pessoas não querem que apareça. E ele falou, vou embora também. Mas quando aquele foi alcançado, aquele que foi liberto, falou, Senhor, eu quero contigo. Ele falou, você não. Muitas vezes, querido, ele tem um projeto maior para a tua vida. Perceba que o único que ele falou não foi para aquele que estava liberto. O único que ele falou assim, não, foi para aquele que tinha um projeto. O único. Agora, qual é o propósito que ele tem para ele? Vai para a tua casa,
Aonde você era vergonha, você vai ser honra. Aonde você era tristeza, você vai ser alegria. Você vai para a tua casa. Você tem um lugar lá. Você tem uma família para ser alcançada. Aonde tinha desistência, vai ter perseverança. Você vai para a tua casa. O teu ministério começa aonde? Na tua casa. Para os teus, anunciar com grandes coisas, o Senhor, estou no versículo 19, tá? Te fez e como teve misericórdia de ti. Ele falou assim, ó, você vai para a tua casa, conta lá como é que você ficou todo esse tempo aqui com os demônios. Conta lá que você andou no meio de sepulcro, que você não dormia de dia e de noite, que os demônios... Ele falou assim, ó, conta como Deus operou na tua vida. Como Deus teve misericórdia da tua vida. Imagina, irmão, vai fazer um testemunho, a pessoa fica aqui 10 minutos falando em desgraça. Aí no final fala, Jesus me salvou. Jesus ensina. Vai para a tua casa e fala o que Deus fez na tua vida. Fala a misericórdia do Senhor na tua vida. Vai lá na tua casa. Vai lá. Fala o que Deus fez. Esquece o estrago que o demônio fez. Vai falar o que Deus tem feito na tua vida. Vai lá. Quantas grandezas. Que misericórdia Deus tem tido conosco nesses dias. Quão bom o Senhor tem sido conosco nesses dias. Ele tem nos sustentado. Ele tem falado com a gente. Ele tem aberto portas. Sabe, irmão, Ele tem ressuscitado os sonhos no nosso meio. Ele tem nos fortalecido, tem dado um espírito de ousadia. Vai lá falar o que Deus tem feito na tua vida. Vai falar as misericórdias que tem te alcançado. Vai lá. Ele vai para casa. E no versículo 20, começou a anunciar nas 10 cidades. Jesus deu uma moleza para ele. 10 cidades começam o ministério dele. Ele só ensinou assim, ó, só fala o que o encontro com Jesus proporciona. Fala o valor de uma vida para Jesus, da onde ele sai, até onde ele vai, por causa de uma pessoa, de uma vida. Fala para eles. Jesus me alcançou e pode alcançar você. Jesus me resgatou e pode resgatar você. Jesus me libertou e pode libertar você. Jesus me curou e pode curar você. Jesus me deu uma família e pode dar para você. Jesus restaurou os meus sonhos e pode restaurar os teus sonhos também. Fala o que Jesus fez na tua vida. Porque tem muita gente que precisa escutar isso, irmão. O que Ele fez na tua vida? Qual é o valor de uma vida? O que nós podemos fazer para ganhar uma vida? Você sabe que acontece algumas coisas que é interessante? Às vezes você leva um ano inteiro para ganhar uma vida. Claro que não é você, a gente não é criança. Nós sabemos que é o Espírito Santo que faz. A gente sabe disso, gente. A gente leva um ano inteiro e ganha uma vida, você fica feliz. Vamos batizar essa bênção, ela vai descer nas águas, vamos fazer maior festa e tal, aquele negócio todo. Aí chega o filho do capeta, senta perto da pessoa e começa. Eu também era assim quando cheguei na igreja. Mas daqui uns 6 meses você vai esfriar na fé, não vai querer orar mais. Se falar para ir no monte, você vai falar que está frio, está chovendo, está calor demais, tem crente demais lá em cima, vai contaminar. Repreende isso, irmão. Mais são que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Deus tem vitória para a tua vida. Viu? Não pare de semear nas vidas, continue semeando. Não importa a situação que eles estejam. Jesus, Ele muda todo o quadro, toda a situação do ser humano. Fica de pé comigo, eu quero encerrar.